vai ser removida toda a mandíbula dele e ele necessita de uma mandíbula nova, né? Então, eu consigo, por exemplo, eu consigo levar esse exame, né, transferir ele para uma impressora 3D e a partir do exame das medidas, a gente faz uma reconstrução 3D do paciente e através dessa medida da reconstrução tridimensional, eu posso imprimir impressora 3D, uma nova mandíbula, já até com os implantes. E aí eu removo a mandíbula do paciente e já no ato cirúrgico coloco de volta uma outra mandíbula, né? Agora tá aparecendo, Ariane? Ou voltou a cair? Melhorou agora? A minha internet travou 2 vezes também. Então, assim, eu consigo fazer essas transferências, né, para o ato cirúrgico. Eu faço uma reconstrução tridimensional, através dessa reconstrução tridimensional, eu faço transferências, né, como posso fazer também. Nossa, gente, caiu de novo a minha internet. Hoje tá horrível. A internet em Goianésia tá muito ruim desde ontem. Tá beleza agora para todo mundo? Se continuar travando assim, a gente talvez para e continua a aula na próxima semana, ou né, na próxima semana que tiver aula, que semana que vem é a jornada, mas vamos tendo um pouquinho de paciência, né? Então, sobre as vantagens, né, da tomografia em relação à radiografia, essa é uma das vantagens, né, que a radiografia, a gente consegue ver vários planos, né? É uma reconstrução multiplanar, a gente consegue ver um corte sagital, né? Um corte coronal e um corte axial. E a partir desses cortes, eu consigo, né? Esses cortes são chamados cortes MPR, eu consigo produzir vários outros cortes do paciente, né? E vários planejamentos, dependendo da necessidade, né? Repetindo o que eu falei algumas vezes para vocês na aula passada, é extremamente importante o cirurgião dentista informar para o serviço, né, de radiologia qual a necessidade da tomografia, para que ele está realizando, porque aí, através dessa necessidade, a gente tem protocolos de aquisição da imagem, né, que são diferentes a partir de cada indicação. Então, aqui, ó, a gente consegue fazer essas reconstruções, né? Uma reconstrução tridimensional, né? Através dessa reconstrução, eu posso fazer um crânio do paciente impresso, né? Isso se chama prototipagem, né? E posso fazer, olha, uma reconstrução do tecido do paciente. Isso aqui é um paciente que sofreu uma lesão, né? Na região média inferior da face, e aí a gente consegue avaliar o paciente. Avaliar o paciente, tanto a questão óssea quanto a questão de tecido mole. Então, isso é uma grande vantagem em relação à radiografia, né? Os artefatos são desvantagens, né? A gente já falou deles lá quando falou da tomografia Cone-Beam, né? Que são interferências na imagem, muitas vezes são perdas de pixels, né? Então, assim, a gente pode ter um artefato de volume parcial, né? Quando no mesmo voxel tem várias densidades, né? Naquele quadradinho eu tenho, por exemplo, ar, tecido mole e osso. Então, isso atrapalha um pouco o voxel, dá um borramento na imagem e isso é chamado de artefato, né? Artefato de endurecimento de fótons é quando
o tecido, né, o tecido do paciente, o paciente irradiado, ele absorve, né, os fótons de baixa energia, e aí também produz um borramento na imagem, né? Aquela interferência de Compton, né, que a gente já estudou. E os artefatos de estrias de metal, né? Esse atrapalha muito, muito, muito a tomografia, né? A imagem tomográfica. Muitas vezes ela fica feia, né? A gente olha para a tomografia e fala, nossa, não estou vendo nada aqui. Aí, depois a gente começa a entender as estruturas e organizar. Mas, geralmente, ela atrapalha muito a informação, né, na imagem, mas também faz com que ela seja feia, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito complicada, né? A gente vive muito isso. Vai fazer uma tomografia para pesquisar fratura, mas o paciente possui aquele retentor intracanal no dente, né? Que é metal e um metal de alta densidade, alto número atômico. E aí o que acontece? Dá muito artefato por metal e atrapalha muito a nossa visualização, né? A nossa análise. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Se eu puder remover aquele núcleo intracanal, que quase sempre é impossível, eu faço a tomografia sem ele. Mas, geralmente, a gente não consegue remover. A gente possui a opção na tomografia médica de usar agentes de contraste, né? A gente só usa agente de contraste hoje em dia em ambiente hospitalar e médico. Então, a tomografia computadorizada FAMD nos permite isso, né? O agente de contraste mais usado é o iodo, né? Ele possui um alto número atômico, então ele se faz presente em tecidos mais vascularizados. Então, por exemplo, eu vou pesquisar um tumor, né? O tumor, geralmente, né, o câncer, ele é muito vascularizado, né? Ele tem uma alta taxa de mitose, né? Então, ele precisa de muito vaso sanguíneo, muita irrigação para o tumor crescer. Então, quando eu aplico iodo, onde tem mais vascularização, vai ter uma maior concentração desse iodo. Vocês concordam? Então, vai aumentar o contraste da imagem. Então, geralmente, o contraste é colocado no paciente, né, via endovenosa. Então, a gente aplica, né, o soro com o contraste no paciente, espera um tempo, e esse contraste vai atingir as áreas de maior vascularização. Então, por exemplo, se eu preciso pesquisar um tumor, eu vou colocar um agente de contraste, um iodo, e aí eu vou ver. Do mesmo jeito, uma osteomielite, né? Que tem uma inflamação associada, uma infecção associada a uma inflamação forte, né? A gente sabe que inflamação aumenta a vascularização local, e aí esse iodo vai acumular mais naquele local, né? Mas tem o problema do iodo ser tóxico, né? Então, pacientes idosos é perigoso usar, e pacientes portadores de doença renal crônica, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é feito em ambiente hospitalar, né? Tem pacientes também que são alérgicos ao iodo que não podem usar. Precisa de uma anamnese legal. Então, agente de contraste é isso, né? Eu tenho uma tomografia, uma imagem normal, né? Eu consigo diferenciar tecidos moles. Quando eu aplico contraste, onde é mais irradiado, eu vou ver melhor. Onde é mais vascularizado, eu vou ver melhor. Então, isso é que é o uso de agente de contraste, né? Me possibilita diferenciar estruturas. As aplicações, né? As aplicações da tomografia computadorizada diagnóstico de infecções, osteomielite, né? Avaliação de cistos, tumores, traumas, né? Igual eu mostrei aquela reconstrução tridimensional lá, paciente politraumatizado, né? Ou às vezes com trauma na face, usa-se muito tomografia. Planejamento de cirurgias reconstrutivas, tanto de cirurgia quanto de implantes, né? Igual eu falei, construção de protótipos, né? Modelos e guias cirúrgicos. Então,
hoje em dia a gente consegue, né? A gente vê na televisão muita propaganda assim, implante sem corte, né? Não é que o implante é sem corte, é que é feito um guia cirúrgico, esse guia é parafusado por cima da área edêntula do paciente, onde tem a falta do dente, né? Onde o dente foi extraído, então a gente faz a tomografia, produz esse guia, então lá tem a broca específica, né? O guia cirúrgico vem sobre o rebordo alveolar edêntulo, né? Sem dente, tem um buraquinho lá nesse guia, né? Um orifício, e aí, através desse orifício, o dentista vem com uma broca para tecido mole, remove só aquela tampinha de gengiva ali, e uma broca no tamanho exato do implante, né? Então, já me manda o kit certinho, o guia cirúrgico com a broca de implante e o implante. Eu faço o buraquinho, né? O sítio de inserção do implante e venho com o implante e já insiro, sem fazer corte, grandes cortes, né? Retalhos, afastar, né? Dilacerar tecido e expor o superior, nada disso. Faz o guia cirúrgico, adapta esse guia por cima do rebordo alveolar do paciente e faz a inserção do implante, né? Então, aqui o que eu disse, ó, cria elementos protéticos e órteses, né? Que é o exemplo que eu disse da reconstrução de uma mandíbula de um paciente com uma lesão grave, né? Vocês veem que, assim, são planejamentos maiores, né? A gente pode usar a tomografia Fambin para pesquisar a fratura de um dente? Sim, mas não é o exame de eleição, né? O exame de eleição é esse. É o Conibin. Então, é isso que vocês precisam entender, né? Cada exame, né? Como se diz popularmente, cada macaco no seu galho. Cada exame tem a sua indicação e é melhor para o paciente. Agora, a gente vai passar para o próximo exame, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Não, gente? Posso passar para o próximo assunto? Foi fácil o assunto? Quando a gente não tem dúvida nenhuma, das duas, uma, né? Ou a gente não aprendeu nada, ou a gente sabe tudo e não tem dúvida nenhuma. Espero que seja a segunda opção, então, com vocês muito caladinhos. A ressonância magnética é o nosso próximo exame. Ela começou a ser descrita, né, em 1973, né, por esse autor aí, né, Lauterbur. Depois, esse outro autor, o Mansfield, desenvolveu o uso o uso do campo magnético, né, e aí só em 1980 que esses dois autores conseguiram trazer a ressonância para um uso clínico. Em 2003, os dois ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. A ressonância magnética se baseia na criação de um campo magnético, né? E esse campo magnético vai alinhar os átomos do corpo do paciente, especialmente os átomos de hidrogênio. Então, esses átomos são íons positivos, né? Positivos. Então, eles têm uma carga positiva. O aparelho cria um campo magnético, né? E aí alinha esses átomos. E aí produz um pulso de radiofrequência, né? No paciente. E aí, os núcleos desses átomos de hidrogênio vão armazenar, vão absorver e armazenar a energia. Aí se desliga o aparelho, né? Se desliga esse campo magnético
E aí, os átomos de hidrogênio vão começar a liberar a energia que eles armazenaram, né? E aí, tem uma bobina que vai detectar esse sinal e vai passar para um scanner, né? E aí, esse scanner vai reconstruir a imagem. Então, primeiro, cria o campo magnético, alinha os átomos, né, do corpo, especialmente os de hidrogênio, né? Tem o pulso dessa radiofrequência, né? Transfere para o paciente, os átomos armazenam a energia e depois desliga-se o aparelho, desliga-se o campo magnético. Aí os átomos vão começar a liberar essa energia armazenada, né? E esse sinal é detectado, né? Essa liberação de energia que se chama sinal é detectado pela bobina no scanner e se reconstrói a imagem. As vantagens da ressonância magnética é que ela não é invasiva, ela não é um exame como a radiografia, a tomografia, ele não é produzido por radiação ionizante, então não produz esse dano no paciente, né? E ela tem uma alta qualidade de resolução no tecido mole, né? Ela é ótima para a gente. Jesus, caiu de novo. Tá travando muito hoje, professora. Tá difícil. Hoje tá difícil, né, Josiane? Então, assim, a vantagem principal da ressonância magnética é a avaliação de tecidos moles, né? Ela tem uma ótima resolução, que a radiografia não tem nenhuma praticamente, né? A tomografia com Nibin quase nada, a Fambin tem uma análise melhor, mas a ressonância para tecido mole é excelente. E as desvantagens são o alto custo, né? O exame é bastante caro, o aparelho é caríssimo, é coisa de, acho que 2 milhões de reais um aparelho de ressonância. O longo tempo de varredura, né? Então, alguns pacientes não conseguem realmente fazer o exame, né? Só quem já fez já sabe como é difícil. A gente fica cerca de 20 minutos, 40 minutos. Normalmente a varredura é de 40 minutos, a gente fica dentro daquele aparelho. Então, alguns pacientes que têm claustrofobia, pacientes ansiosos, né? Não conseguem fazer o exame. Definitivamente é bem complicado, né? Talvez precisa sedar, né? Aí de novo, avaliar, né? A necessidade e o custo-benefício, né? De avaliar, de fazer um exame com um paciente sedado, se vale a pena. E ela, por ser um exame baseado em campo magnético, ela sofre forte interferência de metais, né? Além de produzir distorções na imagem, ela também pode prejudicar o paciente. Então, se o paciente tem alguma órtese metálica, né? Por exemplo, o que eu já falei, né? De enxertos de mandíbula, enxertos metálicos, ou às vezes a gente vê muita prótese de quadril, né? Marca-passo. Essas órteses que sofrem interferência do campo magnético, o paciente está contraindicado de usar, porque pode produzir aquecimento, queimadura e até levar à morte do paciente. Então, ele não pode, paciente às vezes com corpos estranhos, né? O paciente já sofreu, por exemplo, acidente automobilístico que ficou algum corpo estranho no paciente, ou paciente com ferimento à bala, né? Que às vezes não convém remover aquele fragmento metálico. Então, esses pacientes são contraindicados a usar ressonância magnética. Então, as partículas com carga elétrica, como eu disse, né, o principal é o hidrogênio, que é o mais abundante, né, e ele tem um único próton no núcleo, né. Então, geralmente, os núcleos de hidrogênio são os que mais participam nessa absorção de energia e na transmissão lá para aquela bobina do scanner, né. Mas a gente tem também o carbono 13, nitrogênio 15, oxigênio, flúor, sódio, fósforo, né, todos esses são prótons que existem no organismo, né, naturalmente, e que são excitados, né, sofrem essa injeção de energia do campo magnético do aparelho. E aí, a magnitude do sinal
de radiofrequência, né, aquele sinal que eu falei, essa absorção de energia, ela é proporcional à concentração dos núcleos. Tá fácil não. E aí, então, assim, quando tem uma concentração alta de núcleos de hidrogênio, o sinal vai ser mais forte, né? E quando tem uma baixa concentração, o sinal vai ser menor. Isso é bastante lógica, né? E quando o grau do átomo de hidrogênio ligado à molécula, a ligação é mais forte, o sinal também vai ser mais fraco. Quando a ligação é mais fraca, o sinal vai ser mais forte. Então, em átomos em que o hidrogênio é ligado fortemente, como os átomos do ouro, eles não vão se alinhar fortemente, né? E aí eles vão produzir um sinal mais fraco. Agora, quando os átomos têm uma ligação mais fraca, como o tecido mole e os líquidos, eles vão exibir mais sinais detectáveis, né? Vão ter uma densidade de spin maior. E aí, quanto mais alta a concentração dos átomos com ligação fraca, maior a intensidade do sinal, mais brilhante a imagem vai ficar. Então, aí vocês já veem que, por exemplo, uma lesão, um cisto, por exemplo, né, que tem uma alta concentração de água, onde os átomos de hidrogênio são mais soltos. Professora, seu slide saiu. Oi? Seu slide saiu, não tá aparecendo. Saiu? Tá, não? Então, deixa eu ver. Um minuto. A senhora tá gravando a aula? Tô. Ah, tá bom. Voltou? Voltou, gente? O meu ainda não. Não? O meu também não. E Aqui agora? também não. Não? E agora? Não, Não? não. Ué? Nada? Não. Ah, então, nós vamos ter que encerrar a reunião e tentar abrir outra. Se continuar o problema, a gente para. Também não? Não. Então, eu Aqui vou não, né? falar e vou